E trazendo algumas atualizações da Delta, o esse estudo aqui eu achei bem interessante. Eu vi hoje, tá? Então eu não estava pretendendo trazer ele aqui, mas quando eu vi, eu achei que seria interessante a gente comentar algumas coisas para, ao mesmo tempo, tranquilizar e a gente preocupar com o que realmente deve ser preocupante, tá? Não ficar desesperado com relação à Delta. E o que que foi feito nesse estudo aqui? Primeira coisa, um disclaimer. Ele é um pré-print, ele não está publicado, tá? O que que foi feito? Teve um surto lá na China que a variante Delta ela entrou no país. Então a China tem circulação de variante Delta. Só que a China é um país que ele é muito rígido em rastreamento de casos. Então, quando uma pessoa tem sintomas de Covid, ela é obrigada a fazer quarentena junto com todos os contactantes da família, pessoas que entraram em contato, e eles rastreiam as pessoas. Então, a gente sabe que a China, pelo seu regime, ela tem uma a privacidade das pessoas acaba sendo até violada, isso é questionável em alguns momentos. Mas fato é que eles rastreiam exatamente quem esteve em contato com quem, onde você esteve, então eles têm todos esse acesso e conseguem colocar pessoas em quarentena. Então o que, que aconteceu lá? Eles detectaram uma pessoa que estava com a variante Delta, e dessa pessoa eles isolaram 167 potenciais. Eles isolaram várias pessoas. Dentre essas pessoas, 167 apresentaram aí o vírus, tá? Então foi uma cadeia de transmissão que eles pegaram lá da Delta, que não chegou a evoluir, não causou uma epidemia, não causou um grande surto, tá? Foi apenas uma detecção e que eles rastrearam de onde vieram e fizeram o sequenciamento de toda a cadeia de transmissão. Então, o interessante com esses trabalhos que são completos é que a gente consegue ver o caminho do vírus, ver como que ele está mutando ao longo do tempo e também avaliar todas aquelas pessoas que estavam em quarentena, então que ainda não desenvolveram a doença, que potencialmente podem desenvolver, para a gente estudar o que está acontecendo dentro do corpo dessas pessoas, que é diferente na Delta em relação a outros vírus. Então foi isso que eles fizeram, tá? Eles verificaram, o principal resultado que chama bastante atenção, né, foi que a carga viral em pessoas que desenvolveram a variante Delta, ela foi 1.260 vezes maior do que a variante de Wuhan, a primeira que surgiu lá na China. Quando eles compararam a média de carga viral, né, o tempo que demora para positivar o PCR, o método que é usado isso, né, a gente sabe que quanto mais vírus, partículas virais presentes numa amostra de uma pessoa, mais rápido o PCR dá positivo. Então, eles verificaram através desse método que a variante Delta apresenta, em média, uma carga viral mais de 1.000 vezes maior do que a variante de Wuhan. Então, as pessoas que têm o vírus, né, a variante Delta, elas estão sim com mais partículas virais dentro do corpo. Isso pode representar algumas coisas. Primeiro, que a adaptabilidade do vírus para infectar está muito boa. Então, o vírus ele está entrando em mais células, ele é mais eficiente em infectar várias células, ele se replica mais rápido, tá? Então, quando a pessoa emite essas partículas virais, cada gotícula vai sair muito mais concentrada do que se fosse no início da pandemia. Então, a gente hoje tem a variante Delta como uma das variantes que mais escapa, que mais espalha, né, em relação à carga viral. A gente tem muita partícula viral saindo nas gotículas. Pode explicar por que ela tem tanta transmissibilidade. Além disso, eles viram que 80% das amostras positivas tinham carga viral infectante. O que, que é isso? Quando você faz o PCR, você tem pessoas que têm tão pouca carga viral que, mesmo que ela tenha positivado no PCR, aquela carga viral não é infectante. Então, eles estão aos poucos trazendo qual que é a carga viral infectante, qual que é o limite, né, para a gente ter uma infecção. E eles estabeleceram uma linha aqui, que é a linha infecciosa, tá? Acima dessa linha, a gente pode considerar que essa carga viral é infecciosa. Então, as pessoas que fizeram os testes, que foram detectadas como contactantes daquele primeiro caso, foram isoladas. E nesse isolamento, foi sendo feito teste de PCR, não sei qual que é a frequência, tá? Foi sendo feito testes de PCR periódicos para ver se essas pessoas vão ser positivas para o vírus. E eles perceberam que no momento, na positividade, ou seja, no momento em que o teste PCR dava positivo, essa pessoa estava com uma carga viral muito mais alta e infectante. Ou seja, 80% das amostras que positivaram no PCR tinham carga viral infectante. Quando eles fizeram a mesma estratégia, quando teve o início da pandemia lá em Wuhan,
apenas 19% das pessoas que positivavam no PCR tinham uma carga viral considerada infectante. O que isso quer dizer? Significa que no momento em que a pessoa deu positivo no PCR, ela já pode estar transmitindo a doença, ok? Então, isso mostra também como que a variante Delta é mais eficiente em ser transmitida. Além disso, um dado que muda muito, que acho que pode trazer mudanças aí para a forma como a gente faz quarentenas no mundo, caso a Delta domine. Isso é muito interessante do ponto de vista de países decidirem estratégias de contenção do vírus, tá? Eles viram que essa curva azul aqui é a frequência de pessoas que detectaram positivo no PCR e quanto tempo. Então, temos aqui o dia da infecção, tá? O suposto dia que a pessoa teve contato com aquela pessoa que estava infectada, e aí a gente tem vários dias depois as pessoas sendo positivas no PCR. Então a gente vê que a maioria das pessoas lá na pandemia de Wuhan, em 2020, né, quando teve o surto lá em Wuhan, a maioria das pessoas positivava o PCR por volta do quinto, sexto dia. A média aqui está entre 4 e 8, né? E o que acontece com a Delta? A gente vê que, nesses primeiros casos, a gente tem uma evidência forte de que a Delta, ela positiva o PCR mais cedo. Significa que, às vezes, o tempo em que a carga viral do vírus está atingindo a sua máxima carga viral dentro do corpo da pessoa, ele é mais cedo. Então, significa que o vírus está tendo tanta eficiência em se proliferar dentro do corpo da pessoa, que ele está chegando numa carga viral muito alta mais cedo. Então, pode ser que a gente não sabe ainda, mas isso sugere que a pessoa pode ter uma carga viral infectante mesmo antes de ter sintomas, tá? Então, se antes a gente tinha aí os sintomas aparecendo por volta do quinto dia após a infecção, com a variante Delta, os sintomas podem começar por volta do quinto dia, mas ela já está sendo transmitida bem antes. Isso pode explicar por que também ela está com maior transmissibilidade. Então, essas foram as principais evidências que saíram aí essa semana, recente para vocês. Se eu não me engano, esse artigo foi publicado não. Esse pré-print foi disponibilizado ontem e eu estou trazendo ele para vocês aqui agora, tá?